Hora de falar sobre o Flamengo para contar que na Argentina, o site El Craque Deportivo afirma que o rubro-negro monitora a situação do zagueiro Lautaro Rivero, 21 anos de idade, revelado na base do River Plate, emprestado ao Central Córdoba e de volta ao Milionários, tendo sido titular, por exemplo, no confronto contra o Palmeiras na última quarta-feira. O Lautaro foi uma indicação do Marcelo Gallardo, ele ficaria até o fim da temporada no Central Córdoba. O Marcelo Gallardo pediu o retorno do atleta por entender que ele teria utilidade. E o Rivero foi titular no confronto contra o Palmeiras e em outras 5 partidas desde que retornou agora na metade do ano. O jogador com enormes predicados, 1,85 m de altura, hoje avaliado em 4 milhões de euros. Ninguém no Flamengo se manifestou sobre esse atleta por enquanto. É apenas uma especulação que vem da Argentina. Embora lembramos que o sistema defensivo do Flamengo vai sofrer mudanças importantes para a próxima temporada. O zagueiro Cleiton tem contrato só até dezembro e não fica. O zagueiro Iago, que pertence ao sub-20, não será aproveitado no time principal. O Felipe Luiz já deixou bem claro, e o Iago será negociado. Também existe a chance de Léo Pereira e Léo Ortiz serem negociados. São atletas com enorme visibilidade e muito mercado. Diante disso, já existia até no Flamengo a busca por um defensor. E é possível que, por conta desses movimentos que eu acabei de contar, exista uma necessidade firme, forte, de que o Flamengo vá ao mercado em janeiro para contratação de atletas. Você sabe, a janela por agora está fechada e é impossível fechar ou contratar qualquer jogador do Brasil ou do exterior. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Flamengo muito preocupado com a arbitragem. A máxima dentro do Fla é de que pode existir um movimento envolvendo até a Conmebol para eliminar o rubro-negro. E essa preocupação ficou ainda mais latente depois de tudo que foi feito pelo árbitro Andrés Rojas em pleno Maracanã na vitória do Fla por 2-1 contra o Estudiantes. Vários erros. Teve um pênalti não marcado em Samuel Lino na etapa inicial, a expulsão do Gonzalo Plata que beirou o absurdo. O Plata é expulso num lance em que na verdade deveria ter sido marcado o pênalti pro Flamengo. E a maior prova de que a arbitragem errou é de que nessa sexta-feira a Conmebol retirou o segundo amarelo do Gonzalo Plata, ou seja, o atacante equatoriano reforçará o Corinthians no jogo da volta na Argentina. José Boto, diretor executivo de futebol, veio a público para demonstrar a preocupação do Flamengo com essa possibilidade de o clube ser operado. Aspas para o Boto: sinceramente estou muito preocupado para o jogo de volta. Se na nossa casa o árbitro consegue fazer tudo aquilo, estou muito preocupado com o que pode fazer fora de casa. Essa pressão do Flamengo nos bastidores e de forma pública tem a intenção de causar na Conmebol alguma preocupação, alguma situação de alerta, para evitar possíveis problemas no jogo da volta. Só para contar que além do lance do Plata, que resultaria num pênalti a favor do Flamengo e o Plata foi expulso, o rubro-negro também reclama de um pênalti não marcado em Samuel Lino na etapa inicial, além de uma série de decisões equivocadas do árbitro, aplicando cartões amarelos nos jogadores do Flamengo e ignorando faltas e amarelos dos jogadores argentinos. O Boto ainda disse o seguinte: repararam o erro em relação ao Plata, mas não em relação ao que foi feito ontem. Gostaríamos que as coisas fossem decididas dentro de campo. Só para completar, registrar que o Flamengo tem a esperança de contar com o Jorginho na partida da volta, marcada para a próxima semana. O atleta tem trabalhado bem e talvez fique até no banco de reservas diante do Vasco. A Conmebol pediu e FIFA excluirá da Copa do Mundo Sub-20 o árbitro Andrés Rojas, que apitou Flamengo 2, Estudiantes 1, aquele que fez aquela vergonha no Maracanã. O motivo do pedido da Conmebol foi o erro do árbitro ao expulsar o atacante Gonzalo Plata no jogo de quinta-feira. É certo que Rojas será excluído da competição, já que as confederações continentais escolhem seus representantes. Além disso, a tendência é que Rojas não apite mais jogos na sequência dessa Libertadores. Isso é o mínimo, né, gente? De verdade, assim, a gente brinca. Na verdade, eu não brinquei em nenhum momento, eu falei extremamente sério. Para mim, não foi erro de arbitragem, para mim foi mau caratismo mesmo. Acho que tem que ser... Por exemplo, essa expulsão do Gonzalo Plata, na boa, ele estava na frente do lance. Não fazia o menor sentido ele dar falta do Gonzalo Plata e dar cartão amarelo. Mas eu já falei muito sobre isso, mas me estranha a Conmebol agir tanto assim, hein? Eu fico sempre ressabiado em relação à Conmebol, sempre com um pezinho atrás. Então, enfim, tá estranho. E por falar em Conmebol, a Conmebol divulgou a escala de arbitragem dos jogos da volta. Vamos lá. Racing Vélez será Stepan Ostojic, do Uruguai. Palmeiras e River, Andrés Matonte,
também do Uruguai. Nossa, São Paulo e LDU. Alex Herrera, aquele venezuelano. Boa sorte, São Paulinos. Nossa Senhora. Promessa de muita polêmica nesse jogo aí. E Estudiantes e Flamengo, Piero Maza, chileno. Quem vai estar no VAR também vai ser outro chileno, José Cabero. Então, enfim, esses aí são os donos dos apitos nos jogos da volta da Libertadores. Mas antes desse jogo, tem Flamengo e Vasco nesse domingo, no Maracanã. Mais de 50 mil ingressos vendidos, só tem ingresso agora para o setor sul, destinado à torcida vascaína, que até ontem eles tinham comprado apenas 7 mil para um setor que tem ali cerca de 16 a 7 mil pessoas. Então, os demais setores estão esgotados. Setor norte exclusivo para torcer Flamengo esgotado. Os outros setores, que são os setores mistos, né? Porque ainda bem no Rio de Janeiro a gente ainda pode encher a boca para falar que o clássico é torcida mista, torcida meia-meia. Os outros setores mistos também estão esgotados. Promessa de um grande público para esse domingo no Maracanã. A bola rola às 5h30 da tarde. E o time do Vasco, pelo que eu apurei, está definido, hein? Léo Jardim no gol. Se o Felipe Luiz quiser utilizá-los, está liberado, sem nenhum problema. Agora, se o Felipe Luiz entender que o momento é para poupar, preservar, pensando no jogo de quinta-feira contra o Estudiantes, também é um critério dele, é uma opção dele. Agora, gente, na boa, supondo que o Felipe Luiz não leve os 3 jogadores, Jorginho, Alexandre e Saul, eu acho que ou Jorginho ou Saul vão para o jogo. E aí ele vai botar alguém para jogar ao lado de um desses dois aí. Acho pouco provável que ele não leve Jorginho e Saul, os dois. E aí qual seria a dupla de volante? De La Cruz e Alan? De La Cruz e Everton Araújo? Alan e Everton Araújo? Acho que seria arriscado. Já na lateral esquerda, Alexandre não indo, ele tem o Ayrton Lucas, que, quer queira você ou não, tem feito bons jogos. Justiça seja... Eu sou um cara que eu sempre defendo o Vinha de titular na ausência do Alexandre, mas eu preciso ser justo. Verê, então você colocaria o Ayrton Lucas titular contra o Vasco? Não, eu colocaria o Vinha. Mas o Ayrton Lucas dá conta do recado e o Vinha é um baita jogador. Então, independentemente de quem seja escolhido, para mim não tem problemas. Então, pessoal, sem bicho de 7 cabeças, a equipe do Vasco da Gama, como eu mencionei, é uma equipe comum, a verdade é essa, e longe de ter um banco de reservas de luxo como tem o Flamengo. Então o Flamengo é favorito para esse duelo, tá? Isso não é soberba, isso não quer dizer que já ganhou, muito pelo contrário. Inclusive o Flamengo não vem fazendo bons jogos em clássicos regionais no Brasileiro. Ganhou do Fluminense, no gol finalzinho com o Pedro, vocês vão se recordar. Flamengo e Vasco no primeiro turno foi 0-0. Flamengo e Botafogo 0-0 e o Flamengo não fez um bom jogo na ocasião. Então o Flamengo precisa performar melhor em clássicos regionais no Campeonato Brasileiro. E tem que vencer, galera. Não tem essa de, o empate é... Não, tem que vencer, porque o Flamengo atualmente tem 50 pontos, o Cruzeiro tem 47 pontos e o Palmeiras 46. Lembrando que o Palmeiras tem um jogo a menos que o Flamengo e 2 jogos a menos que o Cruzeiro, e o Flamengo tem um jogo a menos que o Cruzeiro. O Flamengo pega o Vasco, o Cruzeiro vai pegar o Red Bull Bragantino também amanhã, domingo, 8h30 da noite. E o Palmeiras recebe hoje, sábado, Fortaleza em casa. Então, eu acho que o Palmeiras ganha, acho que o Cruzeiro ganha. Então, o Flamengo tem que ganhar para continuar com essa distância aí dos 2 times que estão brigando com o Flamengo na luta pelo título.